Olá, meu segundo ano, bom dia! Hoje, nesta segunda-feira, vamos começar a nossa aula de matemática. Vamos trabalhar um pouco sobre sequências. E antes disso, a tia Joelma queria que vocês começassem aí abrindo o nosso livro na página 38, tá bom? 38 de matemática. Então, quando a tia Joelma fala sobre sequência, você pode se perguntar, tia Joelma, mas sequência de quê? Então, para iniciar nossa aula, nós podemos ver aí o exemplo que a professora do nosso livro está dando. Na página 38, nós vamos acompanhar a leitura aí com a tia Joelma. Podem ler o balão, tá? Então, no balãozinho que a professora está falando, na primeira sequência, nós temos sequências de figuras geométricas, estão lembrados, né? Figuras geométricas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Lembraram aí? Certo. Então, essa sequência é formada por figuras geométricas, essa que a professora está mostrando aí na atividade para vocês. Então, primeiro temos aí um retângulo, depois um triângulo, em seguida um círculo. Então, o que seria uma sequência? É você acompanhar essa mesma ordem que foi começada. Primeiro não foi um retângulo, depois um triângulo e depois um círculo. Então, se a tia Joelma disser assim, acompanhe essa sequência. Então, você vai começar lá do início de novo, com um retângulo, triângulo e círculo. Se eu falar, repita 3 vezes essa sequência, então você vai repetir 3 vezes em ordem. Primeiro retângulo, triângulo e círculo, depois repete novamente. Tá bom? Então, a sequência é isso, é quando a gente consegue fazer as coisas de acordo com a sua ordem. E aí, a gente vai seguindo sempre essa sequência. O segundo exemplo é uma sequência formada por números. Então, nós temos aí 0, 4, 8. Observaram aí que do 0 foi para o 4? Então, essa sequência de números é de 4 em 4. 0, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 0, 4, 8. Depois do 8, crianças, pulando mais 4 números, 12. Depois, pulando mais 4 números, 16. E aí, você vai seguir essa sequência contando sempre de 4 em 4. Entenderam? Então, nós vimos aí 2 tipos de sequência, que foi das figuras geométricas e depois de números de 4 em 4, pulando, tá bom? A professora apresentou aos alunos 2 sequências, uma formada por figuras geométricas e outra formada por números. A sequência da figura é formada por um retângulo verde, um triângulo amarelo e um círculo vermelho que se repete. Portanto, o próximo termo dessa sequência é um triângulo verde, um retângulo verde, desculpa, depois um triângulo amarelo e um círculo vermelho, como eu falei para vocês. Acabou a sequência, repete novamente como começou, tá bom? E observem também as cores, tá? Não é colorido. A sequência, assim como as formas, também as cores certas. A sequência numérica de 4, 8, 12 e 16, vocês podem observar que foi de 4 em 4, contando de 4 em 4 números. Portanto, é possível descobrir os próximos números dessa sequência, mantendo o padrão sempre adicionando 4 números a mais. E aí você pode seguir essa sequência aí até quando a professora pedir, né? Se ela pedir até 100, você vai seguir essa sequência de 4 em 4 até 100. Então, principalmente com os números, é importante você observar o primeiro número, tá? Que você vai conseguir ver de quanto em quanto você vai precisar alternar aí essa sequência. Crianças, agora vamos para a atividade. Página 39. Na primeira questão, nós temos aí, descubra o padrão utilizado e desenhe a próxima figura de cada sequência a seguir. Então, tá pedindo para vocês desenharem apenas uma figura. Então, vocês estão vendo aí a letra A, uma figura amarela e outra figura azul. E aí, depois da azul, qual é a próxima figura que você vai desenhar? Então, você desenha ela aí na frente e pinta da cor que deve ser pintada, tá bom? B, nós temos 2 figuras também, tá? Nós temos um
um quadrado e temos um triângulo. E aí, depois do quadrado, qual é a cor que deve ser pintada e qual é a figura que você vai escrever aí? Então, vocês vão completar apenas com uma figura que está faltando, certo? A segunda questão, descubra o padrão e escreva os dois próximos números de cada sequência. Então, nós temos um padrão aí, observem o que a tia Joilma disse, aproveitem nessa primeira caixinha aí, nesse primeiro quadradinho, que você já vai identificar qual é a sequência. Nós temos 0, 3, 6. Então, do 0 pulou para o 3. Isso significa que essa sequência é de 3 em 3. Então, depois do 3, 6, 9, 12. E você vai completar essa sequência e preencher a quantidade de quadrinhos que estão faltando. A letra B, você vai observar aí qual é a sequência. Do 0 foi para o 5, então essa sequência é de 5 em 5. Você vai contando de 5 em 5 e complete os quadrinhos que estão faltando. A letra C e D também é da mesma forma. A professora do segundo ano desenhou no quadrado uma sequência com essas figuras: quadrado, círculo, quadrado e círculo. Não falei as cores, tá bom? Então, quadrado, círculo, quadrado e círculo. Você vai desenhar as 6 primeiras figuras dessa sequência. Você vai desenhar essa figura, tá? 6 vezes essa sequência. Tudo bem? Observem o que a tia Joilma falou para ser desenhado. Quadrado, círculo, quadrado, círculo. Então, façam aí essa questão. Eu sei que tá muito fácil. Crianças, na página 40, a quarta questão diz que os atletas do time de voleibol da escola escolheram os números das camisas formando uma sequência. Descubra o padrão utilizado e escreva o número da última camisa. A primeira camisa nós temos 20, 25, 30, 35, 40 e você vai colocar o próximo número. Observem aí que essa sequência é de quanto em quanto e depois você vai colocar, pular a quantidade de números que tem que ser alternados aí e coloca aí o número da última camisa. Quinta questão, escreva os termos que formam cada sequência a seguir de acordo com o padrão indicado. A letra A, sequência dos números pares começando com o 0. Então, começando com o 0, o 1 não é par, tá? Então, o 2 é par. Você começa 0, 2, 4 e aí por diante, sempre contando de 2 em 2. E depois você vai fazer a sequência dos números ímpares na letra B, que começa do número 1. Então, você vai fazer 1, o 2 não é ímpar, né? O 2 é par. Então, 1, 3, tá? 5, e aí você vai contando os números ímpares até preencher todos os quadradinhos, tá bom? Na sexta questão, o Murilo desenhou bolinhas para representar as sequências. Observe. Então, primeiro o Murilo fez 4 bolinhas. Observe que em seguida o Murilo alterou a quantidade de bolinhas, tá? Tanto do lado quanto em cima. Então, você vai fazer aí a quantidade de bolinhas, sempre alterando mais bolinhas do lado e bolinhas em cima também. Observem toda a sequência que ele fez e vocês vão desenhar essa sequência aí na última alternativa. Nós temos uma sequência, 2 sequências, 3 sequências e vocês vão desenhar a quarta sequência, tá? Sempre observando o que foi que ele alterou em cada sequência, tá muito fácil. Quantas bolinhas foram usadas para formar cada figura? Então, você vai dizer que na primeira figura foram 4 bolinhas, na segunda figura foram 9 bolinhas, tá? E aí você vai sempre contando a quantidade na primeira, na segunda, na terceira e na quarta e vai colocar aí para tia Joilma quantas bolinhas foi usada em cada sequência. Complete a sequência desenhando a próxima figura. Vocês já fizeram isso, né? E quantas bolinhas terá a próxima figura? Você vai dizer quantas bolinhas que você desenhou na última figura aí que você criou, na quarta figura. Crianças, na página 41, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Só que a diferença agora é que vocês não vão fazer um quadrado, vocês vão fazer um triângulo. Então, só observar aí o que vocês têm que acrescentar. Começa do pequeno, com 3, e depois vai aumentando, até chegar no que você vai fazer.
e responder essas questões que estão aí abaixo. Quantas bolinhas foram usadas em cada figura, completar a sequência e dizer quantas bolinhas vai ter na sequência que você fez. Sétima questão, descubra o padrão e escreva os próximos termos de cada sequência. Nós temos aí 120, 110, 100, 90. Estão vendo que perceberam que estão diminuindo aí alguns números? Pois é, do jeito que vocês lembram que a tia me explicou, que pode aumentar de 5 em 5, de 2 em 2, de 4 em 4, também foi diminuído e você vai descobrir qual é a ordem que está sendo diminuído aí. É de 5 em 5 ou é de 10 em 10? E aí você vai ver o próximo número que vai colocar o número que vem abaixo de 90, tá? Dependendo da ordem que você descobriu. Da mesma forma, você vai fazer com a letra B, a letra C e a letra D. Se surgir alguma dúvida na realização dessa questão, procura a tia Joilma que eu posso mostrar um exemplo para vocês. Na página 42, que é a nossa última página de hoje de matemática, pede que o quê? Aprender é divertido. Gustavo está passeando de bicicleta em um percurso, deve obedecer a sequência dada a seguir, repetindo o padrão utilizado. Então, ele tem aí um quadrado, né, amarelo, uma estrela vermelha e um círculo verde. Então, ele tem que seguir toda essa sequência do rapazinho aqui que está de bicicleta, e aí a gente vai ver em que lugar que ele vai chegar, se ele vai chegar no parquinho ou se ele vai chegar na piscina. Lembrem-se de seguir a ordem, a sequência correta, tá bom? Crianças, então essa foi a nossa aula de hoje, vamos para a próxima aula. Beijinho!